Olá, caros amigos, oitavos anos do Manassés, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo de História. Estamos aqui para tratar sobre mais uma aula do Centro de Mídias. A aula de hoje tratou sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, datado de 1808. Primeiro vamos estabelecer algumas coisas aqui, né? Vale lembrar que nós estamos falando de mais de 200 anos atrás e que neste período o Brasil, que hoje é um país independente, era ligado diretamente a Portugal, ele era colônia de Portugal, ou seja, o Brasil servia para abastecer economicamente a metrópole que era Portugal. Então o Brasil fornecia para Portugal, num primeiro momento, pau-brasil, nos primeiros 50 anos de período pré-colonial. Depois cana-de-açúcar. Depois disso, metais preciosos, né? E outros minerais como ouro, prata, diamante. E em 1808 ocorre um evento inusitado que vai fazer com que o Brasil ganhe uma nova característica e uma nova importância para os portugueses. Que até então o Brasil estava do lado de cá e servia somente para pegar as matérias-primas, as coisas valiosas que tinham aqui e levar até Portugal, que explorava o local onde hoje é o Brasil. Pois bem, em 1808 isso tudo vai mudar, porque ocorre conflitos lá na Europa envolvendo outros dois países, que no caso são a Inglaterra e a França. Isso vai ter um impacto direto em Portugal e os portugueses vão acabar tomando decisões que vão fazer com que os nobres portugueses venham para cá. O que acontece? As duas maiores potências da Europa na época eram a França, de Napoleão Bonaparte, e a Inglaterra em crescente industrialização. A França estava ampliando seus territórios numa política expansionista e não conseguia bater de frente com a Inglaterra naquele momento. Então, por não conseguir bater de frente com a Inglaterra, no sentido militar e industrial, ela decreta com alguns países um chamado bloqueio continental. O que isso significa? Isso significa que Portugal não poderia fazer nenhum tipo de transação comercial com os ingleses. Isso deu certo durante um tempinho, só que Portugal foi pressionado pelos franceses, foi pressionado pelos ingleses e teve que tomar uma atitude. Qual foi a atitude da coroa portuguesa, ou seja, da rainha da época, do príncipe regente do Dom João VI? Dom João, que viria a se tornar o rei Dom João VI. Fugir. Taca-lhe pau nesse carrinho. Eles fugiram então com a ajuda dos ingleses, que escoltaram os navios portugueses. Eles fugiram de Portugal para cá, com toda a corte portuguesa, mais de 15 mil pessoas, e deixaram Portugal para trás. Em 1808, deixaram o povo português para trás, com Napoleão invadindo as terras sem uma liderança, e chegando aqui, fizeram desse território aqui uma extensão da corte portuguesa, com características semelhantes àquilo que aplicavam ou viviam lá na Europa, mas com uma diferença enorme, porque aqui havia uma população já. Que população era essa? A população indígena, que já vivia nesse território, e a população africana, que veio forçada do continente africano para trabalhar como escravos aqui. O que nós podemos tirar dessa aula de hoje, que foi curta, né? Primeiro, como que essa família portuguesa veio, que foi fugida,
Em segundo lugar, os motivos dessa viagem, que foi o bloqueio continental e sofrido pelos franceses e o medo, né, que fizeram eles picarem a mula para cá, fugir para cá. E em terceiro lugar, as diferentes classes sociais que aqui encontraram, que eram dos negros, dos indígenas e os ditos nobres de uma sociedade que estava em decadência. Essa sociedade em modelo imperial, quase que feudal. A vinda da família real para o Brasil vai ter um impacto muito interessante na independência do nosso país, em 1822. Mas isso é tema para a próxima aula. Na atividade da aula de hoje, como atividade, eu gostaria apenas que você fizesse um breve resumo sobre o que você ouviu no Centro de Mídias e o que você ouviu nesse vídeo curtinho. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Até!